Olá, o meu nome é Crisley, recebi esse presente pelo Instituto Ela e estou aqui para falar um pouquinho sobre esse livro da Artmed, do autor Paul Stallard, cujo nome é Ansiedade, Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças e Jovens. Fundamental dizer que esse livro diz de terapia comportamental, como ele mesmo diz, mas não é um livro direcionado apenas para psicólogos, é um livro de extrema relevância para pais e para profissionais, para as pessoas que lidam no dia a dia com crianças e com adolescentes. O livro já começa dizendo que a ansiedade gira em torno do medo. Então, é quando a criança ou o adolescente ele se sente ameaçado de alguma maneira e em uma situação de vulnerabilidade. Claro que todos nós passamos, o ser humano passa por situações de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade é quando esse medo é mais intenso, essa preocupação, tem uma preocupação excessiva com o que pode acontecer e com medo desse acontecimento gerar sofrimento. Então, ele traz que a ansiedade era um mecanismo de autoproteção e é essa autoproteção que vai desencadear esse medo e essa preocupação, colocando essa criança e esse adolescente em situação de vulnerabilidade, tá? É muito comum, isso segundo o livro, segundo o autor, nas crianças pequenas, esse transtorno de ansiedade começar a se tornar visível quando a criança tem muita dificuldade, sente muito medo de se separar, geralmente dos pais, e que esses medos que geram essa ansiedade, eles vão mudando, gerando medos intensos, que é o perfil da criança, do jovem que tem o transtorno com ansiedade, esse medo intenso e excessivo. O livro apresenta para a gente também os tipos de transtorno de ansiedade por separação, que tem relação com o vínculo afetivo, o transtorno de ansiedade fóbico, que diz do medo de estar em lugares ou de contato com alguns objetos, o transtorno de ansiedade social, que é um medo excessivo da avaliação do outro com relação a mim, que é mais comum na adolescência, e fala também do pânico e da ansiedade generalizada. Nesse sentido, ele vem dizendo da importância e da ação da terapia comportamental no tratamento do transtorno de ansiedade. E ele aponta que a terapia tem como objetivo promover a autodescoberta da criança, do jovem que sofre de transtorno de ansiedade e facilitar a reestruturação cognitiva desses sujeitos. Nesse sentido, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a criança e o adolescente a se conhecer e a criar estratégias frente ao medo e ao pânico, que é o que gera a ansiedade. O livro traz ainda a estrutura de tratamento por meio da terapia cognitivo-comportamental, dizendo das etapas, da importância da família nesse processo, da importância da devolutiva para a família nesse processo, dos cuidados que se tem que ter com esse jovem e com essa criança, auxiliando-o na sua autodescoberta e na descoberta de estratégias para vencer o transtorno de ansiedade. Uma coisa extremamente significativa é que ao fim do livro ele traz também exercícios de ansiedade que podem ser realizados com a criança e com o adolescente para que ele aprenda a se conhecer, para que ele aprenda, inclusive, a identificar os momentos
que podem gerar o transtorno de ansiedade e como ele pode se comportar quando vem o pânico, a crise de pânico em decorrência dessa ansiedade. É um livro muito bom, é um livro muito rico, baseado em pesquisas. O autor traz vários outros autores e pesquisadores que fizeram pesquisas com crianças e com adolescentes, com diferentes focos, mas sempre gerando em torno do transtorno de ansiedade, revelando que é algo muito comum, mais comum, inclusive, em meninas do que em meninos, em meninas adolescentes, em meninas crianças, que em meninos, mas que é passível de acontecer em ambos os sexos, e mostrando para a gente que é possível trabalhar com a criança e com o adolescente, para que ele aprenda a conviver e a evitar a crise de ansiedade com estratégias muitas vezes simples, mas que requerem exercício, que requerem cuidado e que requerem acompanhamento. Então, indico muito esse livro para vocês e ressalto que é um livro que diz da terapia, mas que é de fundamental leitura não só para os psicólogos, mas para todos aqueles que lidam com crianças e com adolescentes que são acometidos pelo transtorno de ansiedade.